Oiê! Fez-se o milagre, Mas porque eu fiz eu uma queria ter mega eu atualização. queria gravado na minha página. A gente vai ter que fazer de novo. Gente, o que que tá acontecendo? Quer tentar de novo? De repente desentupiu algum canal do universo. Puf. Ah, ou você deixa gravado e Você que depois a gente sabe. faz. Eu posso fazer, eu gravo, baixo e te mando. Só Ai, que. Ah, não, você consegue subir um vídeo de 1 hora. é. Eu acho que você. Se quiser, pra mim não tem problema, a gente tenta. Não, daí a gente faz de novo. Comprovado está que tá indo. Como é que é? Não entendi. Não, comprovado está que agora tá funcionando. Eu tô aqui, Tá você tá super aí. funcionando, agora tá super Tá funcionando. funcionando, E tá aí eu funcionando. convidei a Ana e ela apareceu, tava tudo certo também. Bom, o que que a gente Fica a faz? seu critério, fica a seu critério. Se quiser pular pra lá, o povo tá indo e voltando mesmo, porque eles estão com muita vontade de assistir. Não, então vamos começar. É, a Manuela tá certa. Vamos começar e a gente faz uma segunda conversa, gente, então. Ah, vou adorar. Tem muita gente da América Latina toda, né? Tem muita Muito legal, gente, muita gente. A gente pode fazer, muito legal. já que Olá a todos! já que você morou em Nicarágua, então a gente pode fazer em Morei. espanhol a segunda live, então. É, podemos, né, Vamos arriscar. Então é fazer o meu isso. melhor. Então vamos lá, gente. Vamos. Tivemos aí, né, alguns problemas técnicos e aí agora estamos aqui. Íamos estar lá. E estou aqui com a Gisele Thier, e era a Gisele Thier que está comigo, mas estamos juntas, certo? Falando sobre romantização da maternidade. Falando, você quer fixar aí a conversa, o tema? Quero, basta apenas eu saber como. Ah, desencana então. Porque você Não, não sabe você escreve explicar. no comentário, você escreve no Ah, tá. comentário, romantização da maternidade, e quando subir o seu comentário, você aperta algumas vezes, rapidinho assim, 2 vezes assim, e fixa. Que vergonha, né? Au. Olha a romantização da maternidade já. Hoje está sendo dia. Ele tá com quantos meses ou tá com um ano? Não, tá com 4 meses. 4 meses e Ah, 2 semanas. novíssimo. É. 4 meses. Eis uma puérpera. Agora você Óbvio que. vai na sua. Agora você desce a sua frase e tenta fixar. Faz um. Ah, fixar comentário. Deu certo. Tcharam! Pronto. Pronto. Vamos Agora lá? podemos começar. Vamos. Tô até suando. Eu também. Como é que você quer fazer? Como é que você tinha planejado? Sim, na verdade, eu gostaria muito de dizer que antes de me tornar mãe, eu já tinha entrado na sua página e eu achei uma página assim maravilhosa. E é engraçado, né, que a gente não conseguiu. Rolou um mistério, né? Já 24 minutos para ver o seu rosto, porque você nunca se apresenta, você nunca se mostra, né? E a imagem da sua página é a militância escrita ali. Pá. Eu gostaria de saber de onde veio essa sua vontade de gritar militância materna. Foi logo depois que você se tornou mãe, acredito que sim, Sim, né? sim. E o que foi onde te Tá. movimentou, Como nasceu esse bebê que eu acalento também? Bom, eu estava no meu puerpério e eu passei esse puerpério na Nicarágua, porque foi assim. Realmente, né? Eu falo muito pouco de mim, da minha vida, no meu trabalho, e não foi uma coisa intencional, não. Acabou acontecendo. Eu tava na Nicarágua e eu fui para lá. O Davi tinha 3 meses. Calma, neném, se acalma. O Davi estava com 3 meses
e meu marido teve uma oportunidade de ir para lá, eu catei a criança com 3 meses, mesmo uma mala, e puf, fomos para Nicarágua. E lá estávamos apenas eu, meu marido e o Davi. Então eu passava o dia inteiro sozinha com o bebê, né? E a única, além de conversar com as pessoas aqui do Brasil, é claro, e graças a Deus é pela invenção da internet, porque eu não estava completamente isolada nesse sentido. Eu conversava. Aí o que, que você faz, né? Quando você está assim, em casa com o bebê e tal, você vai entrar na internet, você entra em grupos, você vai pesquisar coisas ali para você achar que para você ter certeza que você não está maluca e tal. E comecei a criar um grupo de amigas, assim, que algumas inclusive ainda são muito próximas, muito queridas, de dentro desses grupos e falando sobre o tema de maternidade. E, ao mesmo tempo, eu comecei a me aproximar da temática do feminismo. E, junto com esse grupo dessas mulheres, a gente acabava tendo reflexões bastante diferenciadas sobre as coisas que a gente estava vivendo, né? A gente tinha reflexões bem mais críticas. E o Militância Materna mesmo, ele na verdade nasceu de uma treta, que foi uma treta que teve dentro de um grupo, uma treta com um pessoal anti-vacina, rolou uma porrada terrível dentro do grupo com uma galera anti-vacina, e isso muito antes de se falar em coronavírus. E expulsaram a gente do grupo de tanto que a gente perturbou o saco, a gente falando a favor das vacinas e etc. Mas a encheção de saco foi tão grande que botaram a mim e algumas para fora e eu fiquei tão furibunda da vida que eu falei, então eu vou criar uma porra de um lugar que eu vou falar o que eu quiser. E aí eu fui lá e, puf, criei o Militância Materna como um espaço para mulheres mães que tivessem uma postura mais crítica, quisessem pensar criticamente sobre a sua realidade, pudessem falar o que quiser. E no começo, as outras meninas até conseguiam chegar mais junto, elas escreviam também, mas acabou que naturalmente eu acabei tocando tudo e o projeto, sim, eu criei a criança e pari, amamentei e estamos aqui. Mas no começo, inclusive, tem até colaboração de outras mães e tal, outros textos. A ideia original foi essa, acabou não acontecendo. Nesse meio tempo, eu fui me envolvendo cada vez mais com o tema do feminismo, estudando, e isso foi aprofundando e foi qualificando a minha crítica, né? E qualificando também o meu olhar sobre as vivências que a gente foi tendo. Assim. E hoje esse olhar é o olhar que atravessa a minha análise. E aí, até por causa disso, eu, assim, não nasceu para ser uma página em que eu falava da minha experiência com o meu filho. Era uma página em que eu queria falar sobre o que eu entendia da minha vivência de maternidade, o que eu entendia das questões de maternidade, sabe? Sim. Por quê? Eu entendo que a minha vivência de maternidade, ela é uma vivência também que é atravessada e foi atravessada durante algum tempo por determinados privilégios, que se eu fosse levar isso em conta, eu não conseguiria, às vezes, fazer uma crítica tão Real. assertiva. Uhum. Que a minha vida não é a vida de todo mundo. Eu tenho essa noção e tanto para cima quanto para baixo, sabe? Então, assim, não vem muito ao caso como eu faço, como eu deixo de fazer, embora isso também atravesse as coisas que eu escrevo, porque eu sempre tento fazer uma análise de classe, pensar em nós mulheres, aquilo que nós temos em comum, aquilo que atravessa todos nós, nossos medos, nossas experiências, e que vai valer para mim, vai valer para você, vai valer para todas as mulheres, porque nós somos mulheres. E essa experiência também de eu ter viajado bastante sempre foi interessante, porque é isso, às vezes, sei lá, eu estava conversando com a mulher do Egito, e estava conversando com a mulher da Rússia, e estava conversando com a mulher dos Estados Unidos, e quando a gente ia falar sobre maternidade, a gente estava falando das mesmas coisas. Tem experiências que elas atravessam a tua nacionalidade, elas atravessam classe, elas atravessam raça, porque a gente está vivendo porque é mulher. E a maternidade tem um lugar de encontro nisso. Sim, deixa eu fazer uma pergunta. A Bruna aqui está falando e é uma coisa que eu senti de uma certa forma também, que o feminismo não abraça as mães e que ela acredita que precisa falar sobre isso. O que você acha? Você acha que abraça? Acho que abraça pouco. É porque a gente tem essa percepção
Porque o que acontece? De uma maneira geral, a gente só entende o que está acontecendo. Assim, a gente só percebe como o patriarcado bota o pé no nosso pescoço quando a gente vira mãe. Só que quando a gente vira mãe, a nossa vida está tão afogada de coisas que a gente tem muita dificuldade de se fazer presente e de se fazer e de colocar as nossas pautas e de militar e de estar na linha de frente colocando as nossas questões. E qualquer pessoa que tem filhos consegue perceber que quem não tem filho não tem a menor ideia do que se trata. Não adianta. Você não tem filho, gente. Por mais que você seja empática, solidária, você não tem noção. Você não tem noção do que é ser mãe. Não tem. Não tem. Ninguém Eu, tinha, tem. eu vou ser bem sincera, eu tinha uma vaga noção. Eu nunca romantizei. Eu olhava minhas amigas, eu falava, Jesus, vamos pra onde? E eu cresci com a minha mãe falando, Gisele, filho, bem mais pra frente, minha filha. Não tem por que ter Mas filho. A minha mãe falava assim. Então eu a cresci minha com a mãe minha mãe. também. Agora, assim, por mais que a gente romantize quando alguém fala que você não vai ter tempo para cagar, você não acredita que isso é de verdade. Você acha que isso é uma figura de linguagem. Não, você não vai conseguir tomar banho. A pessoa fala, mas a pessoa não consegue entender como isso é possível. Realmente, você não conseguir tomar um banho. E é real, é realidade, 99,9% das mães. Você chega uma hora assim que você não viu, acabou o dia, você não fez nada, você tá lá de camisola, desesperada, descabelada. E quando você não tem filho, você não consegue perceber como é que isso acontece. Porque você olha assim a tua rotina e fala, não, com certeza, enquanto o bebê está tendo aquele soninho, você vai lá e toma um banho de beleza. Não. A Verônica falando, e lavar o cabelo? Não, isso é um luxo, lavar Não, cabelo. não, aí que tá. Eu abri uma live, não sei o quê, e a Dani Junco perguntou qual é o seu ritual? Aí eu parei. Meu Então, ritual sobreviver. lavar o rosto, escovar os dentes. As pessoas ficaram meio assim, sabe assim. Não, O meus ritual é pais fazer falaram, xixi correndo. meus pais falaram, mas que ritual é esse, Zé? Que ritual? Isso não é ritual, escovar os dentes, não sei o que. Eu falei, é um ritual. É Se tornou meu ritual. importantíssimo. Assim, ai, nossa, escovei o dente. Caraca, senso de vitória. Hoje eu consegui lavar o rosto, não sei o que, era meio-dia. E não é que eu acordei 11 horas, eu acordei 7h30. Eu não conseguia. Engatava ali, engatava aqui, babava ali, fazia cocô e não sei o que, nanã, brinca com ele, aperta, cheia, não sei o que. Não ia, não ia. E aí, só, você é a Gisele Thier, uma atriz que você só conseguiu lavar o rosto meio-dia, como todas as mulheres mães que também só vão conseguir lavar o rosto meio-dia. Isso nos conecta. A maternidade conecta as mulheres, é uma realidade que nos É conecta. isso, é isso, é isso. E aí, só completando a resposta sobre o feminismo, feminismo é sobre maternidade. Feminismo não é sobre nada mais que maternidade, porque quando a gente fala o que é o feminismo? O feminismo ele é um movimento político, ele é uma teoria, mas ele também é um movimento político, que ele é completamente voltado para as mulheres e ele trabalha com a ideia de libertar mulheres da opressão patriarcal. Por que a gente fala de opressão patriarcal? É todo um sistema que é governado por homens, assim, não sou eu que estou falando, você pega dados, fatos e estatísticas que você comprova isso, e esse sistema ele se sustenta através da nossa exploração de mão de obra reprodutiva, nos manter no lugar de mães e esposas. Tudo que acontece na nossa sociedade, inclusive a romantização da maternidade, ela opera para sempre nos manter nesse lugar de mãe e esposas que vão estar, inclusive, cuidando das crianças, que é produzir mão de obra para o mundo continuar girando, é máquina de produzir gente. Então, o feminismo é sobre maternidade, porque feminismo é sobre tirar a mulher desse lugar de máquina de fazer gente. Só que Entendi. é muito conveniente que as mulheres não percebam isso. E quando você é mãe, você não tem tempo. Você não tem tempo de lavar o rosto, você vai ter tempo de pensar o que está acontecendo e ainda aí militar sobre isso. E as mulheres que não são mães, elas não têm essa noção, elas não têm essa percepção. Então, as mães que estão dentro do furacão têm a percepção de que o feminismo não abraça as mães, não acolhe as mães, e é uma crítica certa, até certo ponto, porque realmente
qualquer mulher hoje que tem um filho, você pegar um bebê e você tentar adentrar num espaço organizado feminista ou qualquer outra coisa, qualquer espaço organizado de militância, dificilmente você vai ter ali alguma coisa que esteja preparada para receber uma mulher com uma Uma mulher criança. com uma cria, total. Só que isso não é um privilégio desse espaço, nenhum espaço está. Porque os espaços não são feitos para receber mulheres e crianças, porque mulheres e crianças são feitos para ficar dentro de casa. Isso não é, isso não é, isso não é por acaso, isso é agenda. Mulheres e crianças têm que ficar dentro de casa. Mãe e criança fica dentro de casa. Cresceu, vai trabalhar. Então, os espaços, eles não estão muito interessados em receber. Não quer criança enchendo o saco, não quer mãe botando o peito de fora, que não seja para Não. sensualizar, né? É, Eca, não tá, esse peito não está servindo para o macho ficar excitado, guarda isso. não, na revista Entende? pode, né? No produto Exato. pode. Antigamente nos Exato. outdoors podia, mas Alimentar, não. alimentar não. Então, então, é uma percepção que a gente tem que o feminismo não acolhe, mas o feminismo ele é todo sobre a questão da maternidade. Agora, a gente precisa realmente chegar em um acordo de forma que pessoas que não são mães consigam levar essas pautas, enquanto as mães aqui estão tentando também correr atrás de prejuízo. Eu falo pra cacete, tu sabe? Eu acho ótimo. Não, e a Bruna também levantou aqui, Bruna é maravilhosa. A Bruna levantou aqui também que o mercado de trabalho que expulsa as mães, né, após a maternidade. Isso acontece, mas agora com essa pandemia, muito, muito. Mas é a mesma questão. Ninguém quer que mãe saia de dentro de casa. Não é o mercado de trabalho que expulsa. É porque é porque o lugar de mãe é ficando em casa tomando conta de filho. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que eu estou dizendo que a ideia, A né, a sociedade coisa é quer assim, isso. realmente. Não é só uma questão do emprego. Você não vai achar creche, você vai achar creche com churrim, e você não vai ter quase nenhuma empresa que seja realmente acolhedora com as demandas de responsabilidade de uma criança, o que não acontece com o pai, né? Parece que só a mulher tem filho, vai lá, bota um ovo e tem uma criança. Os homens, eles não são cobrados em absoluto, ao contrário. Nada, né? Ele, é, Nem eles eles são mesmos vistos se como cobram homens de por ser pai. responsabilidade. Não, Nem eles. Eles têm outras prioridades, inclusive, na sua grande maioria. Rolou um comentário aqui da Karina que ela falou que as pessoas falam, eu sempre te avisei sobre ser mãe, né? Que tem você ser mãe é como você, é isso, você é menos profissional, você é menos capacitada em atuar. deixa eu te perguntar agora, isso pega também no meio artístico? Mulheres, as atrizes, depois que elas têm filhos, vocês sentem mais dificuldade de arranjar papel? Cara, eu não sei te dizer, não posso. Pelo que eu sei, mas é aí que tá, não era meu lugar de fala, então você entende? Tipo, agora estourou essa Agora que você vai pandemia, descobrir. tá todo mundo concentrado numa quarentena. Então eu acredito que não sei. Ou sim, né? Vai descobrir. De repente, sei lá, depende da atriz, né? Então ela tem o privilégio de contratar uma babá, Sim. né? E os produtores sabem disso. Ah, não, ela tem condições de contratar uma babá, não sei o quê, né? É. Te botei para pensar? Não. Muito! Eu tô assim, Calma. eu falei, gente, vai acabar isso. Eu já tava pensando, mãe, rede de apoio, eu já tava tipo, sabe? Aquele meme da Renata Sorra, tipo, É linkando. porque pega para todo mundo, não tem essa. Vai pegar de Eu maneira acho. diferente, mas às vezes a gente tem aquela sensação assim, não, porque fulana. É óbvio que a gente tem aí privilégios de raça e classe que vão deixar coisas mais fáceis de resolver ou menos fáceis de resolver, mas o problema bate para todo mundo. Apenas algumas vão conseguir resolver um pouco melhor do que outras, mas o problema bate para todo mundo. Pra todo Porque mundo. a estrutura quer te botar no mesmo lugar, ela quer te botar ali no lugar de, beleza, agora você
a tua força de trabalho reprodutiva, né? Você não é só você gestar, parir, mas você também cuidar. Porque Exato. isso. A Leti aqui. Mulheres é que são as responsáveis pelo cuidado, Exato. E socialmente. tem um outro movimento que é a estética também, né? A Leti aqui tá falando Leri, não sei como pronuncia, que rola também a pressão da estética, né, sobre as mulheres. Principalmente, as celebridades, assim, no pós-parto. E que é um desserviço, tipo Acho que é assim, uma massagem. em 2 meses, menos de 2 meses, a mulher tá maravilhosa, sequinha, maravilhosa, assim, que a sociedade diz que é maravilhosa, essa caixa, Sim. né, da mulher maravilhosa. Eu lembro até que a Rafa Brits, ela, depois de um ano, eu não sei, mas um bom tempo depois que ela saiu numa capa de revista, acho que da Boa Forma. Ela saiu na capa logo depois que pariu, né? E tá ela maravilhosa, não sei o que, pá, não sei o que. Eu acho que depois de 2 anos, ela postou essa capa e colocou uma meia-culpa, assim, do desserviço que ela fez, sabe? De pousar nessa capa. E eu achei maravilhoso, assim. Eu gosto muito da Rafa Brits, ela é super consciente, assim. E ela teve esse auto-olhar. O que é muito importante, porque é muita pressão. É É isso muita que eu ia pressão. falar. É uma merda. É uma merda porque, ao mesmo tempo, também as mulheres elas são colocadas num lugar muito cruel, sabe? Muito cruel. Do único corpo que serve é o corpo que serve para ser admirado. Né? Tipo, um corpo que gesta, ou, tipo assim, um corpo que produziu uma pessoa, sabe? Ele acaba que não tem valor. Tipo, como assim você está exigindo que a pessoa acabou de fazer uma pessoa, botar uma pessoa no mundo assim, passou 3 quilos ali, ploft. E não, mas é como se nada tivesse acontecido. Você tem que fazer isso tudo, ainda tem que passar por essa experiência como se ela não tivesse acontecido, porque você tem que se preocupar que o seu corpo permaneça igual. E às vezes a mulher ela tá parida, assim, nem amamentou ainda a criança e tá preocupada com a dieta, tá preocupada com a cinta, tá preocupada com uma série de coisas porque ela precisa ter o corpo perdido. Parece que roubaram o corpo dela. Cadê meu corpo perdido? E isso é de uma crueldade sem tamanho, porque a gente é ensinado que o corpo que tem valor é o corpo que é aprovado pelos homens. E aí, quando a gente fala aprovado pelos homens, é também aprovado pelo mercado, né? Porque são os homens que são os donos de tudo, De das tudo. empresas e Por isso tal. que é Então são muito eles que importante ditam, nós né? mulheres estarmos no comando, né? Sim, sim. Para a gente tentar colocar, abrir espaços mais arejados para a gente, né? É bem complicado, é bem muito cruel, eu acho muito cruel. A Muito cruel. Refúgio Tia que está falando que na empresa que ela trabalha, demitiram mais de 10 mulheres que foram mães recentes e contrataram homens que foram pais recentes. Gente, Mas só mas se aí, pode, então. nossa, mas já é muito gritante, né? Você dispensa essas mulheres que acabaram de ser mães e contratam uns caras que. É isso. É porque também a gente está vivendo tempos assim, que a gente está vivendo tempos políticos aí que a gente está perdendo direito. Então, assim, a galera que já não tinha pudor em meter a mão em direitos conquistados está com menos pudor ainda. E eu brinco dizendo que quando tem algum problema, mulheres e crianças primeiro, mas isso é uma mentira, porque mulheres e crianças são as primeiras a se ferrar, tá? A se Mulheres e ferrar. crianças, os primeiros a se ferrar. Não, você vê o Tem índice de uma... violência doméstica. Exatamente. Desemprego, violência doméstica, abuso sexual, e você não tem para onde correr. É complicado. A via do feminismo é uma via muito importante. Aí a gente fala isso, parece aquela maluca feminista peluda, e não é por aí. É uma questão da gente disputar a consciência e a gente tomar noção do que é ser mulher na sociedade. E aí, até falando sobre essa questão da romantização, não só da maternidade, mas de tudo, sobre como todo e qualquer discurso que é feito para nós é um discurso que existe para instrumentalizar a nossa vontade.
quando falam assim, porque a maternidade é um dom, a mãe é guerreira, a mãe é santa. Isso eles pegam uma coisa que é muito, muito ruim, muito, muito complicada e faz parecer que é uma coisa maravilhosa para que a gente se sinta culpa em reclamar. Ai, não, mas eu sofri muito na gravidez. Não fala isso, isso é um presente. Não, cara, eu tô passando mal, não pode reclamar. Isso daí é um. E aí a gente vai sendo silenciada e a gente vai sendo impedida de refletir sobre a nossa própria experiência. Isso é uma estratégia, sabe? Quando fala, não, porque a maternidade é a melhor coisa do mundo, ou ser mãe é padecer no paraíso. Olha que maldade, gente. Tu vai pro paraíso padecer. Puta que pariu, gente. Como assim, sabe? A gente acha, sabe? Fala assim, para de falar isso, padecer no paraíso. Quer pro paraíso ficar de boa, tomar marguerita, sabe? Não quero padecer no paraíso. Você sabe que eu nunca parei para pensar, sabe? Que ser mãe é padecer um paraíso. Eu nunca. Eu escutava, eu até falava a frase, ser mãe é padecer um paraíso, não sei o que. Tipo, só agora que eu parei. Juro por Tu Deus. chega no paraíso e padece. Porra, caralho. Não! Me deixa ser feliz no paraíso. Mas aí, por que mãe é padecer no paraíso? Exatamente por isso, né? Muita sobrecarga. Porque é ruim, porque tem problemas, porque a gente tem que fazer sozinha, mas a gente é obrigada a dizer que é bom. Imagina se todas as mulheres simplesmente mandassem a real umas para as outras. Eu costumo dizer que eu sou uma anticoncepcional ambulante. Conversa comigo 10 minutos, pensa duas vezes antes de ter filho. Porque, olha, é assim, 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 assim. Cecília, então eu nunca devo ter filhos. Não, cara, tem aspectos maravilhosos na maternidade, o sentimento, o vínculo, mas isso é uma coisa que tem que ser pensada, tem que ser planejada, você tem que se cercar de N coisas para você conseguir chegar no lugar de curtir isso. Porque dependendo da tua situação, você só vai se ferrar. Você só vai na parte do padecer, você nem o endereço do paraíso consegue. Mas é. É uma realidade. Mas é. E você continua com o pai? O pai do seu filho é presente? Sim, sou obrigada a dar biscoitos, né? Bastante biscoitos, cumpre ali o que tem que cumprir. E é por isso, inclusive, que eu consigo fazer o trabalho que eu faço, o conteúdo que eu faço, porque também se eu ficasse é, completamente absorvida ali pelo cuidado do Davi, eu não ia conseguir parar, refletir, produzir nada. E mesmo assim, ainda eu faço muito pouco, muito aquém do que eu gostaria. Porque criança é isso, é 24 horas por dia grudada no seu pescoço Ele tem e 5 anos? tem 5,5. 5 e meio. Para 6, agora em novembro. O pequeno petit. Aqui Figuraça. tem um homem aqui falando que antigamente existia Marcelo. É o único homem, eu falo, tem um homem aqui. Tem um homem. Não, Ah, meu Deus. Eu já falo assim, ih, meu Deus, tem um homem. Marcelo falando que antigamente existia a pensão, era uma consideração à mulher que ficava em casa cuidando da família e da casa, largava sua carreira para dar atenção à família. E o homem trabalhava. Tá, mas e daí? Marcelo. Marcelo, queremos entender. Tiago, eu tô lendo você por aqui e eu tô vendo que você tá aprontando. Vamos maneirar, Vai Tiagão. no banco, só mulher. Vou mandar meu currículo para esse banco, Marcelo. Não, foi o Marcelo que falou, foi o Tiago também, mas não vamos. Ah, não, desculpa, foi o Thiago. É o Thiago, que tá todo mundo trabalhando no banco. E ele fala, separa do seu marido, então, você tá usando o marido? Tiago, veio para aprontar, Tiago. Ai, macho sempre achando o saco. Vocês têm que entender uma coisa. A única coisa que mulher, em relação à criação de um filho, a única coisa que é absolutamente específica da mulher é gestar, parir e amamentar, sendo que hoje você tem aí tecnologias que não substituem, mas se der algum problema, resolve. Mas vamos dizer, amamentar. Todo o resto, nada disso é específico de mulher, não. Desculpa, Nada disso. desculpa. Eu tenho que ler uma coisa. Refúgio Tchê falou: silêncio, mulheres. Tiago vai falar. Tiago! Fala, amiguinho!
É louca também. Gente, adorei você é muito louca. Desculpa, pai. Não, Sou tá que nem ótimo, você. adorei. Quando você chegou, eu falei, ai, não, eu falo muito palavrão, só não sei o que. Você, ai, Lu, venha comigo. Venha comigo. Desculpa de te cortar. Onde é que você tava? Ai, não lembro mais. É desculpa. Eu Eu não tava devia. pensando no Thiago contratando mulheres para trabalhar no banco. Ele é o Tava RH. falando, Perguntar sim, que mulher é isso, feita para não, que não tem diferença mancar. na hora de cuidar, gente. Tanto faz se é homem ou se é mulher. A criança ali, ó, vamos dizer isso, desmamou. 6 meses o mínimo recomendado pelo OMS. Puf, homem ou mulher podem cumprir. E, aliás, depois que nasceu, a única coisa ali que a gente pode chamar de exclusivo da mulher é a amamentar. Todo o resto, homens são perfeitamente capazes de fazer, não cai a mão, não tem pré-requisito de nada que seja específico de mulher, não usa mais genital para nada, é só, sabe, cuidar. Essa função ser tradicionalmente atribuída a mulheres é uma estratégia de exploração de pessoas do sexo feminino. Fim. Não tem, não precisava. Mulheres podiam muito bem trabalhar e homens vão trabalhar, ou então eles faziam, pode ser feito um acordo em que, olha, nos 2 primeiros anos do bebê eu trabalho, depois você trabalha, ou então nós dois vamos trabalhar e vamos dividir aqui. Não tem essa, são 2 pessoas dentro de uma casa, essas 2 pessoas, inclusive, não Geraram precisam isso nem aqui. ter, pode ser do mesmo sexo, pode ser qualquer coisa, assim. No mínimo 2 pessoas para cuidar de uma criança, para ninguém se enlouquecer, né? No mínimo, isso, vamos combinar como é que a gente vai fazer aqui. Um bota para dormir, outro faz comida e tal, e vai criando o ser humano, acabou. Não existe nada que seja específico de mulheres. Tudo fora disso é a exploração do trabalho das mulheres, fim. Ai, minha mulher largou o emprego e ficou exclusiva. Já ficou o quê? Ficou sendo explorada pelo marido dentro de casa cuidando do trabalho. Porque se o marido for trocar e ficar fazendo tudo que a mulher faz, primeiro que ele não tem dinheiro para pagar tudo o que o trabalho ali dentro de casa vale. Pagar babá, pagar cozinheira, pagar empregado, pagar tudo aquilo ali. Ele não tem dinheiro para bancar aquilo. E a mulher fica ali fazendo de graça. Segundo, que ele não dá conta de meia hora, porque ele não foi treinado para isso. Homens, eles não crescem sendo treinados para o trabalho de cuidado de ninguém. Isso é uma coisa que a gente está tentando ainda para as próximas gerações, ver se a gente consegue uma geração de homens mais competentes. Mas o resto é um ponto de competente explorador de mulher. Pronto, falei. É isso, agora ela acaba de jogar o microfone dela, maravilhosa, Obama. Pá! Agora vai embora, Tia. Agora desliga, pronto. Eu acho que o Marcelo estava voltando, falando. É isso, Felipe é maravilhoso. Chegou, falou a verdade, tem que dividir tudo, morando junto ou não. Morando junto ou não. Isso é uma frase muito boa. Exatamente, porque não é porque você separou ou você não está mais junto da mãe do seu filho que o seu filho deixou de ser o seu filho ou que você deixou de ter responsabilidade sobre o cuidado dele. E, inclusive, o filho não pode nem ficar com a mãe, pode ficar com ele também. Ela fala pensando bem, eu não quero ficar tomando conta de criança, não. Ele fica daí com você, eu vou trabalhar e a gente vai fazer aqui. Todo arranjo é possível. Os arranjos que são feitos hoje são arranjos sexistas. A gente tem que botar isso em mente. Porque enquanto nós mulheres a gente fica introjetando que a única responsabilidade de cuidado, não só de filho, como de idosos, é isso. A mulher ela cuida de todo mundo, ela cuida até dos sogros, sabe? O cara não cuida do próprio pai e da própria mãe. Tá lá o sogro no hospital, é a nora que vai visitar. Não é o próprio filho que visita. Realidade de inúmeras mulheres. Enquanto a gente introjetar que isso é nossa responsabilidade, a gente vai continuar sendo explorada. Essa é uma realidade. Ai, é uma realidade. Aquelas que começam a Tudo bem? transpirar. Você tá bem? Sim, é uma realidade, querida. É uma Se realidade que acalma. bate na porta. Nossa, eu tô amando essa live. As pessoas estão super falando. Eu nem sei. A Jennifer fez uma pergunta aqui. Vê o que você acha. Vocês acham que a militância materna tem espaço para quem não é mãe, mas que mesmo assim tem Claro, vontade, gente. mesmo assim tem vontade de lutar pelos direitos maternos? Eu tenho um texto que eu fiz recentemente, que o nome do texto é Eu Me Chamo Mãe. O que é mãe?
Mãe na nossa sociedade é qualquer pessoa nascida com um aparelho reprodutor que tenha potência de gestar. Porque mesmo que você não tenha filhos, você, enquanto mulher, tendo teu aparelho reprodutivo aí, você vai ser tratada como uma mãe e você vai achar dentro de você que você tem que ser mãe de alguma coisa. Nem que se você pode não ter filho, mas você vai tentar ser mãe de uma planta, mãe de pet, mãe de amigo, porque isso é uma coisa tão intrínseca na nossa socialização de que a gente tem que maternar alguma coisa que a gente, mesmo quando não tem filhos, a gente adota um amigo, ele é como se fosse meu filho, adota um namorado idiota, não, porque ele não é maduro o suficiente, eu vou ajudar ele. A gente sai maternando qualquer coisa por aí, porque isso é inscrito no nosso DNA desde que a gente nasce. Então, quando a gente fala de militância materna, a gente não está falando apenas das pautas específicas que surgem quando a gente tem um filho. Até porque elas começam antes. Quando você fala de controle reprodutivo, que é acesso à educação sexual, direito ao aborto, acesso a contraceptivos que não interfiram tanto no funcionamento do corpo da mulher. Quando a gente fala de direito a um pré-natal de qualidade, direito a parto sem violência obstétrica. Quando a gente fala disso tudo, direitos da gestante no mercado de trabalho, da puérpera, quando a gente fala disso tudo, a gente está falando ainda de coisas que você não precisa ter um filho para ser afetado. Até porque para você ter filho, basta você fazer sexo hétero. Sabe, você tá no risco. A única maneira de você ter certeza que não vai ter filho é não fazer sexo hétero. Tirando isso, você pode tomar todas as precauções do mundo, que tem um 0,0001% de chance ali, que se você for muito azarado, você pode engravidar. E aí você vai estar no meio desse torvelinho. Ué, a palavra não foi muito boa, mas tudo bem, é isso mesmo. Você foi muito azarada. Maravilhosa. Eu sei que a gente não tá aqui pra romantizar, mas é tão lindo também, né? Ai, não sei, tô muito apaixonada. Não, gente. É porque os hormônios agora, 4 meses, até 1 ano de idade, é muito hormônio. Depois continua. Continua, mas aí a gente, né, já a gente ama, mas percebe o tamanho do buraco. De qualquer forma é isso. Aí, puf, você vai engravidar e você vai estar no meio dessa confusão. Então, isso é pauta da maternidade, é pauta para qualquer pessoa que tenha útero. Qualquer pessoa ali Exato. que tenha a possibilidade de gestar. Porque não é você que determina se você é mãe, que determina se você é mãe ou não é a sociedade, sabe? É o teu empregador lá que vai perguntar se você tem filhos ou não, você pretende engravidar. Eu, antes de ter filho, cansei de fazer entrevista de emprego, e a pessoa perguntava, você tem filho? Não, e pretende engravidar? E eu achava aquilo tão invasivo, tipo assim, cara, se eu quisesse engravidar. Aí mentia, obviamente, né? Sou pobre, preciso trabalhar. Eu falava, não, nem pensar. Isso, o empregador querendo controlar. Eu preciso falar. Maravilhosa, eu me vi nisso, porque, desculpa te cortar, mas eu tive uma reunião, né, com uma emissora, e aí a gente marcou a segunda reunião. Entre uma reunião e outra, eu descobri que eu estava grávida. Eu fiquei, ai meu Deus, o que eu faço? Socorro, que nem o meme de Cebolinha. Socorro, o que está acontecendo? Não, batata, né? As primeiras pessoas que souberam que eu tava grávida era a diretoria dessa emissora, assim. Eu tive que ser sincera. E Você pretende engravidar? Tanto pretendo que estou. não, Peraí, seu pretendo, tá aqui o meu exame. aqui a estrela maravilhosa que ela escreveu. Gestar não é qualquer coisa e estamos vivendo a banalização disso. Total. Desde sempre, né? Aí o povo fala assim, gravidez não é doença. Gente, a doença sim, você passa mal, cara. Tem gente que tem a gravidez maravilhosa. Tem gente que, olha, fica em posição fetal ali 9 meses. Olha, Não, e os ainda você 3 tem que primeiros meses escutar, você se né? arrasta pela vida. Pelo Não, amor de Deus. e muitas vezes você tem que escutar, né, do pai, do seu filho, da sua filha, falar assim,
Ai, como você tá chata. Ai, não sei o quê. Em vez de acolher, gente. Oi, tenha um Você tá já... coração dentro do meu É. corpo que não é meu. Vem produzir isso aqui, vem pensar em como isso vai sair daqui de dentro, vem. E, né? Você Gente, fica pensando, gente, como é que isso vai sair daqui? como? É. Entrou, como é que isso vai sair? Não, não é possível. Pois é, gente, é muita maluquice. É E muita a gente maluquice. Acho que a realmente gente tem é que. levada. As Agora eu ia pessoas. falar outra coisa, eu esqueci completamente. O papo bom é assim, é que você se perde, que você vai falando tanta Não, e a coisa. galera aqui tá falando muito. A galera tá muito, muito, muito. Acho que muito A, oriçado, gente. a Ibaemi falou: a palavra ajudar é muito problemática. Muito problemática. Qual É isso. palavra? Ajudar. O que, em relação à É, do paternidade? pai. Não, Deve ajudar. ser. Ajudar, meu. Eu ia Ajuda, falar outra palavra. ajuda a gente ganha da mãe, da sogra, amigos. Em relação ao pai, é cooperação, dividir responsabilidades, não ajudar, é Não, participar. nem é cooperação, não, gente. É responsabilidade mesmo. É pegar a parte dele. É Você não tá participar. cooperando com nada, não. É. Não, não é participação também, não. É Não. responsabilidade. Ai, A gente, gente não agora. participa. Você participa da criação do seu filho? Você não participa, você cria. Você Então, fala assim, ah, pensando bem, ele tá ali morrendo de fome. Acho que eu vou participar nessa amamentação. Você vai lá e você tem que ficar aí vem cá, até cair queridinha, eu vou bocando. participar na sua É, alimentação. vou participar dessa sua fralda suja. Não, é Você minha fala. responsabilidade. Então, como é que fala? É a responsabilidade, assumir a responsabilidade. Porque o homem não assume a responsabilidade de porra nenhuma. O nome é assumir responsabilidade porque botou um filho no mundo. Fim. Todos os 40 que ele pode fazer, porque aí ele vai começar a pensar antes. Porque como é que meninos são criados e qual é a lógica dos homens? Ah, não, mulher engravidou, se ferrou, vai pagar pensão. Eles acham que eles podem pagar pela responsabilidade que eles assumiram, como se isso fosse uma questão monetária. De Sabe? repente. Eles abdicam de todo e qualquer vínculo com a criação daquela criança. Não, e muitas vezes Isso é de nem uma isso. responsabilidade. E muitas vezes nem isso. Nem querem pagar coisa Exatamente, eu nenhuma. estou falando pagar pensão assim, né, para os bons, né, para os que falam, nossa, eu pago pensão. Esses ainda são os bons. Peraí, é pra bater palma? Eu tô um pouco confusa. Porque, gente, é uma pessoa, sabe? Você foi lá e você deu o seu. Você fez lá, né, uma participação, que às vezes é muito boa, às vezes nem é tão boa assim, mas foi uma participação lá em que você fecundou um óvulo, fez uma pessoa. Tem uma pessoa ali que é responsabilidade sua. Azar, meu amigo, se vira, botasse camisinha, fizesse alguma coisa, se você realmente sabe. Não, e posso falar, pelo que eu vejo, né, dessas lives, tô conversando com várias mães, enfim. A maioria dos homens nunca pensaram em abortar. Não, eu quero ter. Claro que eles não pensam, não são eles que criam. E ainda acham um absurdo essa mulher falar isso. Exato. Ai, meu Deus, você é uma criminosa. Não tem porra nenhuma, você sabe? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou terminar de parir, vou botar aqui no seu colinho e vou dar. Na hora ele vai falar, pensando bem, eu acho que a gente poderia avaliar essa possibilidade. A não ser que ele tenha uma mãe que ele também vai fazer de otário, vai pegar a criança e vai dar para a mãe dele criar. Mas se ele tiver que ficar segurando aquilo ali, se homens realmente tivessem o mínimo de consciência de assumir toda a responsabilidade que a criação de um filho implica, o comportamento deles em relação à contracepção ia ser muito diferente. Já ia ter pílula masculina, já ia ter spray, sabe? Ia ter tanta coisa, mas tanto tipo de contraceptivo masculino que a terra já ia estar despovoada. Não ia nascer mais ninguém. Eles iam botar adesivo, pílula, injeção, iam plastificar o pênis, não ia mais. Nasceu, fez 15 anos, eles iam lá e fazer uma vasectomia, para não ter que lidar com isso. Como eles não têm nenhuma preocupação de que aquilo ali é um problema para eles, dane-se. E isso é um aspecto cultural muito importante para a gente trabalhar, que é a responsabilização dos meninos em relação aos aspectos da criação das crianças. Que criar Não, uma criança é a responsabilidade de quem fez a criança, né? De quem é o tutor da criança. Você foi lá, você engravidou a menina,
Não importa se ela está com você ou não, porque nos relacionamentos, para os homens, filhos só se justificam porque eles são a ligação com a mulher que é dele. Se a mulher não é mais dele, o filho tanto faz. Poucos são os homens que, na verdade, desenvolvem vínculos afetivos verdadeiros com os próprios filhos. E não importa quanto tempo eles passam casados, porque não raro, muitíssimos homens passam, sei lá, 15 anos, 20 anos dentro daquele casamento, se separam, arranjam outra família, como se a família anterior não existisse. Porque eles não trabalham esses vínculos com os próprios filhos. Não. Não. E a Bruna é maravilhosa. A gente tem que. Vamos fazer live com Bruna. Falou. Se o homem parisse, clínicas de aborto seriam igual dentista. Ia lá, resolvia. Se os homens parissem. Gente, seria um outro mundo, assim. Não sei. E em relação à questão da responsabilidade. Eu ia falar mais alguma coisa, mas sumiu de novo. Mas em relação à responsabilidade e à educação dos meninos, é isso. Assim. A maternidade é compulsória, mas a paternidade é facultativa. O homem ele é pai se ele quiser. Ele não é pressionado socialmente. Ninguém pergunta para o cara quando ele está na balada, cadê seus filhos? Ninguém pergunta quando ele está na... Abre uma agência, tia. Nada. E a mulher que assim, sustenta essa família, é importante sustentar essa família, é importante o filho crescer vendo você, mãe, pai, juntos. A gente tem todos os modelos que a gente conhece são modelos que exaltam, né, essa família nuclear. Você vai ver que 90%, 90% não, eu diria 100%, de toda qualquer produção midiática, por exemplo, ela gira em torno da ideia de construção, ou reconstrução, ou resgate da questão dos laços familiares, né? Tem sempre, por exemplo, um pai que está salvando a família que foi sequestrada. Tem sempre um casal ali que vai se formar e no final vai formar uma família. Assim, o final feliz de qualquer história é o final feliz em que uma família é resgatada ou constituída. Só que essa família nuclear como a gente tem hoje, na verdade, ela é muito nociva para as mulheres. Porque ela é um modelo em que a mulher está dentro de casa, obedecendo ao homem e criando filhos. Então, a gente tem que ter uma certa... E o homem, a única responsabilidade dele é manter a família alimentada. E isso, inclusive, é uma ferida muito grande se a gente for pensar para todo mundo. Você que é da área vai me dar razão. Você pensa, por exemplo, produção norte-americana. E aí você... maioria é diretor, produtor, você vai ver que, cara, a maioria dos roteiros tem uma coisa de alguém que tem uma questão mal resolvida com o pai. É um pai que não falava com o filho, é um pai que abandonou o filho, é um pai que está salvando o filho de alienígena, é um pai, sabe? Assim, sempre o protagonista tem alguma coisa ali, é a figura do pai. Porque isso é Uma questão. Uma questão, uma ferida social que tem mesmo, que é a figura imaginada e projetada do que esse pai deveria ser, que é a figura presente e protetora, e no fim das contas o que o pai acaba sendo, que é a figura ausente voltada para o trabalho, para a produção, para a conquista do mundo. Porque homens são ensinados que eles têm que conquistar o mundo, que eles têm que ser provedores, que eles têm que ser executivos, ricos, de sucesso, Exato. com carros, cheios E a de modelos. gente tem que aprender a dar de mamar. Enquanto a mulher está dentro de casa. É. Só que esse cara não consegue ser pai.
Como é que... E aí, mais roteiro de filme, aquele cara que trabalhou o tempo inteiro, aí no Natal ele foi visitado pelos fantasmas passados, dizendo, nossa, mas você nem aproveitou a sua família. O homem, ele vive também essa questão. Ou ele está do lado de fora trabalhando, ou caçando mamute, ou ele está buscando essa vivência familiar que é, na maioria das vezes, imaginada, acaba não sendo a realidade. A realidade, mesmo nas famílias mais margarinas, é a mulher dentro de casa fazendo todo o trabalho de cuidado, inclusive o trabalho afetivo, e fazendo esse meio de campo com a figura paterna. Respeite seu pai, obedece seu pai, olha ali o seu pai, que chega no fim da noite, e aí passa a mão na cabeça das crianças. Ou no final de semana, se ele não for violento e tal, ele ainda for uma pessoa razoável, brinca um pouquinho. Mas nunca é uma figura que consegue uma proximidade afetiva o suficiente porque ele simplesmente não está ali. Os homens não estão ali para, de verdade, criando seus filhos e também não estão ali para suas mulheres quando finalmente a família é construída. Deve ser por isso que quando termina o conto, sabe? E aí, eles viveram felizes para sempre, acaba, ninguém sabe o que acontece depois. Aí começa a família, começou o problema, porque, né? Coitada da Branca de Neve, da Cinderela, dessas meninas todas. Se ferraram, para dentro do castelo, se encheram de criança, príncipe montando o cavalo, ó, foi caçar dragão. E ela sobrou ali. Porque é isso, a vida da mulher no núcleo familiar, no fim das contas, é uma vida muito solitária, é uma vida voltada para os filhos. E a da mulher moderna, então, é pior ainda, porque antes a gente ainda vivia mais em comunidade, sabe? Assim, Tinha a uma galera que rede de sentava no apoio, né? portão, tinha laços, tinha rede, tinha família. Antigamente, a ideia de família era uma coisa comunitária. Você era a família inteira, que todo mundo morava junto, perto. Você estava sempre perto das suas tias, da mãe. Eram muitos irmãos. Hoje em dia, o pessoal tem cada vez menos filhos, está cada vez mais enfiado dentro de casa, em casas cada vez menores, todo mundo enfiado dentro do trabalho o tempo inteiro. As mães agora também, por ter que trabalhar pra cacete, com mais dificuldade de se conectar com os filhos, assim, tipo, o negócio tá indo de mal a pior nesse aspecto. E ninguém para pensar, quer dizer, claro que a gente para, por isso que a gente está aqui, mas a questão é que, ok, a gente está super sobrecarregada, várias sendo exploradas, não sei o que, nananã. E esse menino? E essa menina? E esse filho que está sendo criado? É uma Porque ele... ausência, porque ele não tem o pai, não tem a mãe, porque a mãe tá, tipo, tá no meio de um terremoto. É. Mesmo presente, são muitas pressões. E é muito cruel para a mãe também, porque é isso, a mãe acaba virando a megera, sabe? A mãe é a megera na maioria das vezes. E ela é a megera porque ela é a pessoa que é responsável por tudo. Ela tem que dar o carinho, mas ela também tem que dar a regra, tem que dar o limite, aí tem que dar o cuidado. Na maioria das vezes tem que dar o sustento. É muita coisa em cima daquela mulher. Porque às vezes a gente vê assim falar da criação com apego, daquela coisa, do tempo de qualidade, senta e faz um negócio de papel machê. Eu acho tudo muito lindo, tudo muito bacana, mas isso não cabe no espaço-tempo, sabe, das pessoas, assim. De repente, se tiver uma brecha temporal e a gente consiga ler realidades alternativas, funciona. Mas como é que na prática você sozinha ou você dando conta ali de todas as demandas de cuidar de filho, cuidar de casa, você consegue às vezes parar e falar, eu vou dar aquele tempo de qualidade para o meu filho, sendo que às vezes você também está muito cansada, você só quer descansar. Às vezes Só. você só quer descansar, você não quer Só quer criança, você não silêncio. quer Só quer criança silêncio. perto, você quer falar assim, sai moleque, eu quero descansar. E você quer falar isso sem se sentir culpada também. Porque não tem a ver com o seu amor por ele, não tem a ver com a sua relação, tem a ver com o fato também que você já está na lona. Porque você está sozinha com aquilo ali. É muito cruel, é É muito cruel. muito E mulheres e cruel. crianças se ferram. É E muito cruel. a criança não tem culpa. É a última que tem culpa. Por isso que terapeuta é a profissão do futuro. Vai ficar todo mundo rico, milionário, cobre muito dinheiro, porque sem terapia a gente não conserta esse estrago. É muito estrago emocional. E todo mundo fazendo o possível também, no caso, mulheres, né? Homem não. Sim. É. É,
aí que tá, tem a Regi Fernandes aqui falando que a base familiar conta muito. Conta muito, mas aí que tá, isso é uma questão da sociedade desde sempre. Então, como é que faz? Explode? Coronavírus está tentando fazer isso. Mas para voltar uma galera melhor, como que faz? É isso, né? Explodir, explodir é uma boa ideia, mas não vai acontecer. Então, o que a gente tem que ter são algumas coisas. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter esse trabalho de disputa de consciência das mulheres perceberem muito bem como é que é a realidade dada. E isso implica a gente rejeitar a romantização, a gente rejeitar alguns papéis clássicos que são empurrados para cima da gente, sabe? E uma vez que a gente não vai encarar a guerra dos fuzis rosa, né? As mulheres todas com fuzil rosa, os homens com fuzil azul, para fazer uma sociedade de Amazonas, a gente tem que partir para a ação política, para a gente conseguir, enquanto classe, se organizar melhor na sociedade, e o pessoal também é político. A gente tem que trazer para as nossas relações a resistência, a gente tem que trazer a recusa. E a outra estratégia, que é uma estratégia fundamental, é a gente tentar passar valores mais arejados para as nossas crianças, para todas as crianças. É a gente tentar quebrar tentar quebrar essa roda mesmo, passando outros modelos. Porque também não é só aquilo que a gente fala para a criança, mas é aquilo que a gente mostra para ela, é aquilo como a gente Isso é o mais age importante, né? e é como vai para o mundo. Então também não adianta, de repente, eu falar, não vou fazer toda uma educação sem sexismo para o meu filho, mas eu ainda não consegui ainda nem identificar quais são as minhas todo o meu machismo internalizado, não consigo, às vezes, fazer um confrontamento ali na minha relação. E quando eu falo aí em confrontamento, é uma coisa bastante estratégica, porque cada um sabe o que tem dentro de casa, a via dos homens é a via da agressividade. E aí é isso, a gente tem que ir junta, porque a gente precisa também ajudar mulheres a se proteger para que elas tenham condição de fazer esses enfrentamentos. Algumas mulheres vão conseguir chegar para o seu parceiro e falar: olha, acabou essa história, eu não vou mais ficar aqui assumindo determinados papéis. Outras mulheres não vão conseguir, elas precisam ter condições de poder chegar nesse lugar. Então, assim, é um caminho longo, mas eu vejo que é um caminho possível. E ele é um caminho possível através da organização da gente se organizar, da gente ir junto, da gente ir pensando isso e da gente ir possibilitando uma pela outra, porque enquanto uma não for livre, ninguém vai estar livre, né? De verdade. Exatamente. E, Eu e vejo a que é gente tem muito. níveis e níveis. Níveis e níveis. Eu vejo que existem várias mulheres que estão dentro desse furacão e que não percebem. Que realmente acham que maternar é padecer no paraíso e tá tudo bem. Então, Porque também para algumas mulheres isso é tudo que elas têm. Ter filhos é tudo que a gente. É tudo que nos, ensinam para nós, mulheres, que ter filhos é tudo que a gente tem, que justifica a nossa existência. Mesmo mulheres, às vezes, que querem fazer outra coisa da vida, que falam assim: não quero ter filho, eu quero, sei lá, quero ser astronauta. Em algum momento ela vai ser cobrada, em algum momento vão falar assim para ela: mas você não vai ter filho, você vai se arrepender quando você ficar velha, você vai ficar sozinha. Nossa, mas é o maior amor que você vai conhecer na vida. E a pessoa fica assim: cara, como assim, gente? Pode ser para algumas pessoas, para outras pode não ser não, também, e gente. O dizem negócio não é desse jeito. que se você não se torna mãe, você não é mulher. Exato. Ué, como você vai crescer um pênis em mim? Então? Como assim, gente? Eu sou menos mulher porque eu não sou mãe? Da onde que vocês tiraram? É Então, uma assim, loucura. a gente sempre, de alguma forma, vai estar sendo levada, vai estar sendo levada para esse lugar. E para algumas mulheres, dependendo ali de toda uma situação, toda uma conjuntura, às vezes o único lugar de importância, tipo assim, ai, finalmente eu estou fazendo alguma coisa importante, ou alguma coisa boa, o único lugar de estima que elas encontram é na maternidade. Agora eu preciso te dizer que faltam 24 segundos, eu quero saber o que a gente vai fazer com isso. Você quer entrar e continuar? Ah, é verdade. Por aí Que acaba, chega uma hora que acaba. Esse é rápido, 15 segundos. é melhor. O que a gente faz? A gente se despede, né? Isso. Isso é importante. E a gente marca. Vamos marcar a segunda, então?
que você acha? Gente,